torcedor colorado pede para sua equipe não é muito. É um time que não fique na zona do rebaixamento, um time que consiga ter um futebol em casa que seja superior ao adversário, principalmente um time que não perca as partidas dentro do seu domínio. E por isso, o Inter conseguindo estas façanhas traz de novo o torcedor para o seu lado, e isso é fundamental para a sequência colorada dentro do Campeonato Brasileiro. Foi um bom jogo do Internacional contra o Fluminense, de novo, com uma boa estratégia montada, mas principalmente com individualidades se afirmando. Bernabé e Alejandro foram os melhores em campo, são os melhores jogadores do Internacional no momento e foram os autores dos gols que deram esta importante vitória por 2-0 sobre a equipe do Fluminense. Sim, o Inter venceu por 2-0. Há quanto tempo a gente não via uma vitória tranquila, uma vitória sem sustos do Internacional? Pois é, a gente viu, e você vai ver os melhores momentos dela agora aqui do A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Vitória que dá um respiro, que dá um salto importante pro Inter na tabela de classificação. O Inter que abriu o domingo na zona de rebaixamento, agora pula para a 12ª posição do Campeonato Brasileiro com uma vitória em casa, a segunda nesse Campeonato Brasileiro. E como é importante vencer em casa, né? Pro ambiente, pro torcedor ficar mais tranquilo, pra tudo ficar mais leve, pro vestiário ficar mais leve. Como é bom vencer em casa. E agora a pressão diminuindo, as coisas acontecendo de uma maneira mais tranquila, se espera que o Inter possa ter mais tranquilidade ao longo de todo o Brasileirão, sem passar sustos como estava passando ultimamente. O Pesolano, de novo, surpreendeu na escalação. Ele coloca o Matheus Bahia na lateral esquerda, o Bernabé adiantado como um ponta, e ele puxa o Alex para fazer a função do Vitinho pelo lado direito. Alan Patrick de novo no banco. Aliás, o Alan Patrick sequer entrou no decorrer da partida. Talvez isso diga alguma coisa sobre a posição dele no elenco atual, e o rendimento do Inter dentro de campo talvez responda que o Alan Patrick, de fato, já não é mais aquele jogador fundamental e importante que foi. Vitória importantíssima do Internacional, que a gente acompanha os melhores momentos a partir de agora. Primeira jogada, e o primeiro tempo ele começou sendo muito truncado, tá? O Bruno Henrique chuta essa bola de fora da área sem muito perigo. Tanto o Inter como o Fluminense apostaram nesses chutes de fora da área, ali o Carboneiro chutando de longe, aqui o Bernal também chutando de longe, sem muito perigo. Aqui uma cobrança de falta, onde no rebote o Bernabé chuta com um pouco mais de perigo, mas ainda assim a bola passou longe do gol. A cobrança de falta do Bruno Henrique foi a primeira finalização no gol na partida. E um jogo que estava truncado aberto através das individualidades do momento. O Vijagra acerta um belo passe para o Bernabé, que rapidamente aciona o Alejandro. E aí de frente para o goleiro, o Bernabé está sendo mortal. 3 gols nos últimos 3 jogos com a camisa do Internacional. Ele decidiu os últimos 3 jogos para o Inter, tá? Recebeu um belo passe do Alejandro, uma assistência maravilhosa, e não tremeu na frente do goleiro, um chute forte embaixo, no meio das pernas do Fábio, para abrir o placar e sacramentar o bom momento dele com a camisa do Internacional. O Inter pressionava, marcava um pouco mais alto. Aqui o Carboneiro roubou a bola e bateu rasteiro para uma defesa do Fábio. Já no segundo tempo foi o Fluminense que começou pressionando. O Savarino entrou na partida e acerta esse chute no travessão do goleiro Antony. Na sequência, o Vijagra rouba a bola e aí vem o gol. Alejandro pro Bernabé, e o Bernabé descola um passe meio esquisito pro Carboneiro, que dá uma bela assistência pro Vitinho. O Vitinho, ele consegue antecipar o jogador do Fluminense, e aí ele chuta, o goleiro defende, no rebote o Alejandro tem a tranquilidade para parar a bola e empurrar pro gol. Importante também pro Alejandro esse gol. O Alejandro que tem sido tão importante nos últimos jogos, agora balança a rede também para fazer o 2-0, um gol importantíssimo do camisa 9 colorado, que está assumindo a titularidade do Borré nesses últimos jogos, tá? A repetição, movimento do Vitinho em cima do Mijan foi perfeito, né? E aí o Alejandro depois tocou pro gol vazio. Aqui para de alguma forma já colocar uma tranquilidade no jogo, o Inter com uma vantagem no placar para poder só administrar a partida, e foi o que o Inter fez. O Fluminense tentou chegar, aqui um chute de longe que não foi para ninguém. O Bruno Henrique também chutou de longe para a defesa do goleiro Fábio. O Fluminense deu uma apertadinha. Aqui um cruzamento do Samuel Xavier, que o Antony conseguiu dividir bem para fazer uma boa defesa. Aliás, um baita jogo do Antony, porque aqui o Vitor Gabriel vacilou
E aí o contra-ataque do Fluminense foi armado, o Serna foi colocado na frente do Antony, que cara a cara com o Serna faz uma defesaça, uma grande partida do Antony para ele ganhar moral de novo. E depois teve mais Antony, tá? Um cruzamento do Fluminense pelo lado direito, a bola sobra pro jogador do Fluminense que chuta e o Antony em cima pega. Aqui o Bernabei aciona para individualidade de biquinho, busca o canto para quase marcar o terceiro gol. O Fluminense tenta ainda pressionar, a jogada do Savarino pelo lado esquerdo para chute fraco, onde o Antony defende. Aqui, o Inter vem um contra-ataque e perde um gol impressionante. O Borré já havia entrado na vaga do Alejandro. O Matheus Bahia bate pro gol, o Fábio defende e o Borré não consegue completar. O gol que o Alejandro fez, o Borré perdeu e aí talvez a gente tenha muitas explicações sobre a titularidade do momento. Aqui, o Fluminense tenta de novo, o Antony faz outra grande defesa, no rebote o Vitinho corta, aqui uma bela jogada do Bernabei, que toca para trás pro Matheus Bahia, o Vitinho chuta de longe para uma defesa tranquila do Fábio, aqui mais um contra-ataque armado, o Borré dá a bola aqui e chuta pro gol, e a bola passa tirando tinta do goleiro. Na última grande chance de gol, o Vitinho ainda deu um bom chute pro Fábio defender, mas o Inter vence por 2-0. Porque mereceu vencer por 2-0. A gente tem que falar sobre as individualidades que vêm se sobressaindo. O Vijagra, que fez um jogo gigantesco de novo, mas Bernabei e Alejandro. O Pesolano tá achando o time, tá? O Pesolano tá achando o time. É um time sem Alan Patrick. É um time que do meio pra frente precisa ter Bernabei, Alejandro e Carboneiro. Num outro lugar do ataque, acho que tem uma disputa entre Alex e Vitinho. E é uma disputa boa. Hoje o Vitinho entrou melhor do que o Alex, mas nos outros jogos o Alex estava melhor do que o Vitinho. Mas Bernabei, Carboneiro e Alejandro não podem sair do time do meio pra frente. Porque o Matheus Bahia também fez um bom jogo na lateral esquerda. Vijagra e Bruno Henrique claramente são a dupla de volantes formada do Internacional. E como tá jogando bem o Bruno Henrique também. Fez um ótimo jogo o Bruno Henrique. O Inter está se afirmando e o Pesolano está afirmando alguns jogadores no seu time titular. Ele está encontrando o time, ele está encontrando soluções. E o Inter, aqui contra o Fluminense, que é verdade, era um Fluminense descaracterizado com o time reserva, mas que tinha bons jogadores. O Arana, Samuel Xavier, a zaga com o Gemes, com o próprio Mijano, meio campo tinha Bernal, tinha Alisson, do meio pra frente John Kennedy, Canop. É um bom time esse time do Fluminense que veio a campo, tá? E o Inter venceu com uma certa tranquilidade. Ponto para Pesolano, ponto pro Inter, ponto pra torcida, que agora tem um ambiente melhor com o time. E ó, o elevador foi pego na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. A gente volta com toda a repercussão do Vestiário Colorado. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!